E olha, o governo vai recorrer daquela decisão da Justiça que suspendeu a taxa de exportação de petróleo para algumas empresas. Essa informação foi vinculada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em uma entrevista à agência Reuters. O ministro disse que o recurso vai ser apresentado em breve pela Advocacia Geral da União. A gente lembra que a Justiça Federal do Rio de Janeiro deferiu uma liminar que suspende os efeitos de imposto de exportação de petróleo para as petroleiras Shell, Total Energies, Equinor, Petrogal e Repsol Sinopec. Essas empresas entraram com uma ação judicial, inclusive contestando aquela alíquota de 12%, e sobre essa suspensão do imposto de exportação de petróleo, né, que atingia essas petroleiras, eu converso agora, tenho o prazer de receber aqui no CNN Money o diretor de análise da Zero Markets Brasil, Marcos Praça. Marcos, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. É um prazer sempre participar aqui. Marcos, queria começar trazendo aqui para a nossa discussão um trecho dessa decisão do juiz Humberto de Vasconcelos Sampaio, da Primeira Vara Federal do Rio de Janeiro, que diz o seguinte, abro aspas aqui para essa decisão judicial. A redação do artigo 10 da MP 1340 de 2026, ao prever expressamente que a receita decorrente do imposto de exportação será destinada ao atendimento das necessidades fiscais emergenciais da União, revela de maneira inequívoca a finalidade arrecadatória da medida. Essa medida tinha, de fato, um viés arrecadatório? No caso, né, eles deram a entender, inicialmente, que seria para regular aí o refino interno e garantir o abastecimento à população. Porém, a gente sabe que eles, inicialmente, a medida que teoricamente fez isso foi justamente zerar os impostos ali de PIS e CONFINS para reduzir o imposto reduzir o preço no final, na ponta final ali do diesel. E aparentemente, né, pelo que a medida está se propondo, é na verdade uma arrecadação para tapar esse buraco. Então, assim, não tem essa ligação direta com a resolução do problema, mas simplesmente tapar, literalmente, o buraco que a medida de isentar o PIS e o CONFINS, os impostos ali estaduais, causou nos cofres públicos. Então, nesse caso aí, não ficou uma coisa muito legal, né? Ficou uma coisa um pouquinho mais, né, como é que eu diria assim, com literalmente um tapa-buraco, não caiu bem, não soou bem aí, o juiz acabou barrando e, sem dúvida nenhuma, é um revés muito grande aí para esse problema, porque os estados eles se comprometeram a liberar esse dinheiro, né? Só que agora ficou esse rombo aí, de onde vai sair esse dinheiro, né? Tentaram fazer como é que eu diria assim, tentaram fazer esse arranjo, né? Que no caso foi mais literal, digamos assim, mas não colou, o juiz acabou barrando. Pois é, né, Marcos? Você fala de onde vai sair esse dinheiro. Há uma leitura por parte, pelo menos de parte do mercado, né? O governo tinha uma expectativa de arrecadação da ordem de 30 bilhões de reais. Mas já há uma previsão de um incremento da arrecadação por causa também dessa pressão do preço do barril do petróleo. A gente viu o petróleo saltar do patamar de 70 para mais de 100 dólares. Apenas essa arrecadação, oriunda exatamente desse incremento do preço, ele não seria suficiente para que o governo abarcasse essa série de medidas que servem exatamente e curiosamente para mitigar o impacto da alta do barril? A questão é mais como faz o arranjo disso, né? Entra daqui, a gente sabe que a Petrobras é estatal, o governo arrecada também com esse lucro todo da Petrobras, a gente sabe que tem impostos em cima de tudo, só que, né, de uma forma mais rápida, não tem como talvez remanejar esse dinheiro que supostamente vai entrar, né? Ou já está entrando. Então, por conta disso, eles tentam alguns arranjos mais rápidos, porque eu acredito que o maior medo do governo com esse problema seria como é que eu poderia dizer? Uma greve dos caminhoneiros, né? Que eu acho que é uma coisa que, historicamente falando, já danificou bastante o Brasil. É um movimento que afeta diretamente, a gente já viu isso acontecer outras vezes, e acho que, principalmente um ano de eleição, numa situação que a gente não sabe quanto tempo vai perdurar, seria uma coisa muito danosa aí para o governo. Então, eles estão tentando a todo custo uma resolução rápida. Aumentou a gasolina para ontem.
né? A gente está nesse conflito aí se estendendo por 5 semanas. Então, o barril não baixa, né? Tá ali operando nos 100, índice Bovespa disparando. Só que o medo, eu acho que o maior medo, sem dúvida nenhuma, é isso na bomba. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gasolina, o galão já está passando dos $4, só que lá não se tem esse movimento de caminhoneiros, não se tem todas essas ameaças, essas coisas, apesar do caráter inflacionário. No Brasil, o que se tenta evitar, a gente sabe que não é só um governo querer ser bonzinho, né, e ajudar ali, não deixando a gasolina ficar mais cara. Eu acho que o maior medo mesmo é ter uma greve dos caminhoneiros, um movimento maior, apesar de que o caráter inflacionário vai aparecer de qualquer forma, já tem uma expectativa no relatório Focus, né, já está fora da meta o relatório Focus para o final desse ano e com certeza vai afetar o ciclo de juros aí do Banco Central, que já começou, mas já começou já não começando, né, já começou meio capenga, digamos assim. Começou não começando, excelente. Marcos, Shell, Equinor, Total Energies, Repsol, Petrogal representam 20%, né, todas elas juntas, da produção de petróleo do Brasil. Eu queria entender, claro, a gente tem um domínio do mercado por parte da Petrobras, mas eu queria entender esse cenário de completa insegurança jurídica, que decisões como essa, o governo, inclusive, argumentando que não criou o imposto, apenas elevou uma alíquota que era 0 para 12%. Não é a criação de um novo imposto. Eu queria entender, isso não pode afastar investidores e empresas que estão topando embarcar aqui no mercado brasileiro, atracar no mercado brasileiro e operar no Brasil? Isso não tem um efeito contrário? Todas essas petroleiras que trouxe aqui, elas são estrangeiras, né? Sem dúvida nenhuma que criar de 0 para 12, não chamar isso de criação, seria um pouco complicado, é difícil de achar, encontrar essa interpretação, né. Mas é claro que, afeta, porque mostra que tem-se aí um governo, um estado que, vai contra, às vezes, aí as empresas, né, digamos assim, 0 para 12 é uma coisa muito alta, né. Por quanto tempo, entendeu? Aí acontece um conflito no outro lado do mundo, quem vai pagar a conta são essas empresas, então, sim, desanima bastante, ou sem dúvida nenhuma, esse tipo de investimento, mas, a gente tem outras narrativas também, né. Às vezes, o Brasil tem esses problemas, né, mas é uma tentativa também do governo ali de tentar, amenizar alguma coisa e tal, e às vezes do males dos males o menor, né. Então, às vezes não, apesar dessa situação não ser das melhores, o Brasil, aparentemente, com todo esse capital estrangeiro entrando, ainda é um dos melhores investimentos aí de mercados emergentes do momento. Então é uma questão de que a gente vê uma coisa, tá ruim, não parece ser um cenário muito bom, mas talvez fora não esteja tão melhor a ponto de não fazer querer investir no Brasil. Então, o cenário do Brasil ele é bom, né, acima de tudo é bom, mas sem dúvida nenhuma essas medidas populistas são uma das coisas que travam, são uma das coisas que deixa esse nosso juros real mais alto do mundo. A gente está num ano de eleição, então a gente sabe que essas medidas populistas, né, graças a isso, muito por conta disso que nós temos também essa taxa de juros tão elevada, o maior juros real do mundo, né, graças a esse tipo de medida do governo. Marcos, a gente acompanhou. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, já disse que vai recorrer dessa decisão da Justiça do Rio de Janeiro. Mas, claro, esse processo todo ele vai se arrastar. A gente tem a decisão em segunda instância, STJ, Supremo Tribunal Federal, enfim, a gente conhece o judiciário brasileiro. Eu queria entender se sem essa alíquota de 12% das exportações de petróleo por parte dessas empresas, aquele subsídio anunciado, essa série, esse pacote de medidas para mitigar, principalmente a alta do diesel, se esse pacote de bondades do governo ele fica ameaçado. Há algum tipo de risco de o governo tirar uma outra solução da cartola para apresentar exatamente essa compensação? Esse pacote, na verdade, é um pacote amplo, né? Tem essa parte em que os estados abrem mão ali disso para baixar ali na bomba. Tem também parte de gás de cozinha, tem parte de crédito para as aéreas. É um pacote tão grande que eu acho que eles vão tentar fazer de tudo para honrar esse pacote. Nesse momento, principalmente essa situação se estender desse conflito, de não passar ali do petróleo continuar tão alto assim por tanto tempo. Mesmo com esse cessar-fogo, olha aí, não bateu, não caiu tanto o petróleo, continuou trabalhando perto da faixa dos 100, hoje, inclusive, operando nos 100. Então, até realmente ter um desfecho disso, mesmo com um desfecho positivo, não quer dizer que não vai ter uma nova cobrança de pedágio ali em Hormuz ou coisa do tipo. Então, não dá para saber o que vai acontecer. Então, sem dúvida nenhuma, é importante
para o governo que eles aprovem esse pacote. Se não sair desse lugar, com certeza eles vão tirar de outro lugar. Eles devem ter outras cartas na manga aí. Vai aparecer com algum outro não imposto de 0 para alguma coisa por cento, mas com certeza eles vão achar de outro lugar. Eu acredito que a principal ponto, principalmente por ser um ano de eleição e pela situação atual, é evitar algum conflito aí com caminhoneiros ou coisa do tipo. Lançaram a mão até do aumento do IPI, que também não é um novo imposto, mas um imposto mais alto, sobre os cigarros, né, Marcos? Marcos, eu queria mudar um pouquinho de assunto para falar sobre esse assunto que acabamos de noticiar aqui no CNN Money, que é essa revisão por parte da Petrobras, cancelamento do ágio do leilão de excedente, de cotas excedentes do GLP, devolvendo esse dinheiro para as distribuidoras de gás. Eu queria entender exatamente sobre essa percepção de risco de um uso político da Petrobras para a realização de políticas públicas, porque foi depois que o próprio presidente Lula chamou esse ágio de criminoso, né, essa ágio de até 118% dos excedentes de produção de GLP. Eu queria entender se isso afeta de alguma forma a imagem da Petrobras, nesse momento que inclusive a gente vê a Petrobras se recuperando de uma queda ontem por causa do tombo de mais de 16% do preço do petróleo, né? A gente sabe que Petrobras foi um case aí no Brasil que foi muito subestimado, né, nesse governo, principalmente na hora que o Lula assumiu, teve uma queda abrupta ali. Então, é uma empresa muito subestimada por ser uma estatal, principalmente por ser um estatal. Então, o brasileiro ele é cético, né, quanto com o Petrobras, justamente por isso, por ter essa manipulação do governo. Sempre que tem algum tipo de dedo do governo, a gente acaba vendendo, a gente acaba derrubando ali a cotação. Mas, no fim das contas, é uma empresa gigantesca, o gringo tá querendo, tá comprando, foi um dos cases de maior sucesso esse ano. Claro que teve agora esse impulso extra aí da valorização do barril do petróleo, mas ela já vinha de uma ascensão muito positiva, né, nos últimos tempos. Então, apesar de ter sempre tem, todos os governos acontece a mesma coisa, tem esse dedo do governo aí, não deixa de ser uma estatal. Então, todo o governo é a mesma coisa, acontece isso, e no fim das contas acaba sendo uma das melhores empresas que nós temos aí no Brasil, na Bolsa. Tem sempre um desempenho muito positivo, tende a ter, né, um desempenho muito positivo, e é uma das melhores empresas para a gente ter na carteira. Então, mesmo com esse cenário do governo, que sempre tem e sempre vai ter, sempre vai continuar tendo enquanto for estatal, não tem jeito, continua sendo aí uma das melhores empresas para a gente aportar, foi um dos melhores cases desse ano. Conversei com o Marcos Praça, diretor de análise da Zero Markets Brasil. Marcos, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Muito obrigado, uma ótima tarde a todos. Você também.